Bem no coração da Serra da Mantiqueira, lá em Minas, tem um lugar que é um verdadeiro tesouro, cheio de vales, cheio de histórias. Hoje, a gente vai mergulhar em Itajubá, uma cidade que, olha, se revela aos poucos e surpreende a cada passo que damos. E o que faz Itajubá ser tão especial é justamente esse equilíbrio, essa mistura, sabe? De um lado, o verde sem fim das montanhas e do outro, ruas que literalmente respiram história. É uma viagem que nos leva da natureza pura para um mergulho no passado. É essa combinação que dá a alma desse lugar. Então, para a gente começar a entender Itajubá de verdade, o primeiro passo é sentir a natureza que abraça a cidade. E que natureza, hein? Ela é imponente, convida a gente tanto para ficar quieto, só contemplando, quanto para encarar um bom desafio. Aí fica aquela pergunta, né? O que se busca num lugar assim? Adrenalina ou relaxamento? Porque o legal de Itajubá é que a natureza de lá tem resposta para tudo. Não importa se a busca é pela emoção de escalar um pico ou pela paz de uma cachoeira. Olha só que exemplo perfeito disso. Pensa só em dois extremos. De um lado, a Pedra Aguda, imponente, chamando quem gosta de aventura de verdade. Do outro, a paz total da Cachoeira Estância, daquelas para zerar a mente e sair novo em folha. É exatamente essa dualidade que a cidade entrega de bandeja. E não para por aí, não. As opções são muitas. Dá para se perder na imensidão da Mata Atlântica, na Serra dos Toledos, ou então encarar os mais de 1.500 metros da Pedra Aguda. E para se refrescar, tem a queda d'água forte da Cachoeira do Moinho, ou a suavidade da Véu da Noiva. Ah, e se a ideia for um passeio mais tranquilo, em família, o Horto Florestal Anumas é o lugar perfeito. Ok, depois de toda essa imersão na natureza, as ruas de Itajubá fazem um convite diferente. Agora a viagem é outra. É uma viagem no tempo. E quem conta essa história? A própria arquitetura da cidade. Mas antes da gente sair olhando os prédios, vale uma pausa para pensar. O que é, afinal, um patrimônio histórico? Porque, olha, não é só um monte de parede antiga. É muito mais. É a nossa herança, sabe? A identidade de um povo que a gente pode ver, tocar, sentir e que tem que ser cuidada para quem vem depois. E essa história toda tem endereço certo. Um deles é a famosa Casa Rosada. Nela morou ninguém menos que o Wenceslau Brás, o nono presidente do Brasil. O estilo dela, bem eclético, é a cara do início do século XX, aquela mistura de influências da Europa. Isso já mostra o peso político que Itajubá tinha naquela época. Agora, falando em transformação, pouca coisa mudou tanto Itajubá quanto a educação. E tudo começou aqui, nesse casarão. Ele foi o berço da Unifei, a Universidade Federal, que é super renomada hoje em dia. A fundação dela, lá em 1913, mudou completamente o rumo da cidade. Foi ali que plantaram a semente que fez de Itajubá um polo de tecnologia e engenharia no país. Olha que prédio lindo! Essa estação, de 1930, já foi o ponto central de tudo, o coração do transporte no sul de Minas. Hoje em dia, os trens não passam mais por ali, mas o prédio continua conectando as pessoas. Só que agora ele nos conecta com a nossa própria história, porque virou um museu municipal. E a cidade continua mostrando sua riqueza arquitetônica. O prédio da Câmara Municipal é outra pérola, uma obra do arquiteto italiano Moisés Luigi. É só bater o olho nos detalhes da fachada que a gente percebe na hora a forte influência europeia que desenhou o centro de Itajubá. Bom, depois de encher os olhos com tanta história, chegou a hora de explorar Itajubá com outro sentido, o paladar. Porque em Minas a cultura também se come, e muito bem por sinal. E se essa culinária fosse um filme, o protagonista com certeza seria ele, o pastel de milho. A massa é de fubá, sabe? Fica crocante por fora e super macia por dentro. É muito mais que um salgado. É um símbolo da cidade, um pedaço da identidade de Itajubá. É isso aí, um verdadeiro patrimônio culinário. E não é exagero. A receita é daquelas que passa de mãe para filha, de geração em geração. E não tem festa ou comemoração na cidade sem ele. O pastel de milho marca o ritmo da vida social por lá. Mas claro, a viagem de sabores não para no pastel. Para acompanhar, que tal uma aguardente artesanal, a musa? Se a fome for de uma refeição daquelas, tem lugares como a Toca do Caboclo, com autêntica comida mineira, feita no fogão a lenha. E para fechar com chave de ouro, claro, os doces caseiros e sorvetes da região, que são simplesmente irresistíveis. Certo, agora vamos para o lugar onde tudo isso se encontra. A natureza, a história, os sabores. Vamos sentir o coração de Itajubá batendo forte de verdade. E esse coração pulsante é o mercado municipal. Gente, que lugar!
É uma explosão de cores, de cheiros, de sons. Ali se encontra de tudo um pouco. Produto fresquinho que vem da roça, queijos, doces, artesanato. É ali que a comunidade se encontra, que a vida acontece. Essa frase do prefeito Cristian Gonçalves resume tudo, né? Cidade fácil de ser amada. E é fácil mesmo, porque o povo de Itajubá é muito acolhedor. É aquela hospitalidade mineira que a gente conhece, sabe? Um bom dia na rua, uma prosa fácil. Em 5 minutos qualquer um já está se sentindo em casa. Então, resumindo, o que faz de Itajubá Itajubá é essa mistura, que é difícil de achar. É um lugar onde o dia pode começar com uma aventura na montanha e terminar com uma aula de história no meio da praça. Onde a mordida no pastel de milho tem gosto de tradição. E onde a cultura pulsa forte no jeito acolhedor das pessoas. É um destino completo, sem tirar nem pôr. Pois é, Itajubá é um convite aberto, cheio de possibilidades. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se chegasse lá agora, por onde começaria essa descoberta? Seria pela subida da montanha? Pela caminhada no centro histórico? Ou, quem sabe, pela primeira mordida no famoso pastel de milho? Fica aí a reflexão pra gente. Até a próxima!